Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson? Tudo tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus e mais um dia. Maravilhosa. Geração de conteúdo espetacular. Demais, hein? Que bacana. Lembrando que você que está assistindo a gente aqui no YouTube, nós estamos também na TV aberta pela Rede Meio Norte para mais de 8 estados, todos os sábados. A partir das 22h30. Mas que bacana, o primeiro podcast do Brasil em TV aberta. Sensacional, hein? E Bacana. também é óbvio que você pode nos assistir quando você quiser, da forma que você quiser. No YouTube, sempre às terças, quintas e sábados. E também todas as plataformas digitais de áudio. Mas é bom se inscrever, né? Tem que se inscrever. Tem Spotify, tem Amazon. Deezer, tem Amazon Podcast. Não, é o Apple Podcast, né, o Diazão? Google Podcast, tem Apple Podcast também, né? Apple Music, desculpa. Porque daqui uns dias o Dió vai ter um microfone na mesa dele também. Para conversar com a gente. É verdade. Aproveita, já dá um like, já se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante. O YouTube ele só entende que você quer bater um papo com a gente ou quer curtir o nosso material se você der um like. Então dá um like. O conteúdo desse espetacular, maravilhoso. Já deixa aquele like espetacular, tá legal? Aliás, você tá muito elegante. Verde esperança. Você tá com esperança. E eu também tô com verde. Essa coleção é noroeste também. Mas você tá com esperança de quê, cara? Esperança de dias melhores, né? É verdade. Pós-pandemia, né? Pós-pandemia, né? E aí tudo você... voltando ao normal. Né? E você tá num verde esperança casual. Exatamente. E tomando uma ouro, né? Daí, Bia, é Heron? Heron, veste o homem atual. E você encontra Heron aonde, Kilson Jones? Você sabe, né? Em todas as lojas Noroeste e também na loja que está sensacional. Tá lindona, hein? Tá bonita, hein? A Tem loja. e-commerce? Deve ter. Tem Sim. lá no Instagram, você vai lá. Vamos lá, Aí né? você faz a sua compra, tá legal? Agradecendo os nossos colaboradores, patrocinadores que participam com a gente, a Faculdade Santo Agostinho, que é uma das maiores faculdades do Nordeste. A gente tem orgulho de falar disso, né, Kilson? Exatamente. Que ela está com a gente muito forte nesse projeto. Formando grandes profissionais. A Favorita, o que é muito importante também. A Jupi Alimentos vai estar aparecendo durante a entrevista, as cartelas. A Hora Telecom. A Medifarma. Todo mundo testado, né? Tudo aqui. O Grupo Texas, que tem... A nossa convidada hoje, que ela acho que não come essas coisas, não. Não. Buchada, sarapatel. Não, sarapatel, panelada. Panelada é bom, né? Bom. A carnezinha de sol, né? Bom, Tudo tem lá no Grupo Texas. E é claro, a Formato, que hoje é a maior empresa do Piauí, se você quer falar de Corporation Office. Que é... Quer ter sucesso? Tem que ter. Tem que ter formato. Tem que ter formato. Quer ter sucesso, tem que ter formato. E é claro, a sua bebida... Na madrugada, no final de semana, pede pra quem? iBeer! O pai da nossa convidada já tá tomando... Já começou, né? Um império de iBeer hoje. Se sentindo imperador, né? Tá, Kilson? Ah. Quando você toma um aí? Já tô me sentindo faz tempo. E nessa maratona de gravações, né, Kilson Jones? É verdade. Então, muito bacana, tá bom? Os nossos patrocinadores, inclusive a Tiane esqueceu de trazer o voucher aqui da Ótica, mas normal. Normal. Hoje a gente está tendo o prazer aqui, Kilson, de receber uma garota. Garota, literalmente. Sim. Um pouquinho de diferença de idade da minha filha. Ela é nascida no dia 7 de janeiro. Caramba, tu é capricorniana. 7 de janeiro. Obrigado, Tiane. Sempre muito atento. Tiane Alves, obrigado pela participação. Olha, ela é nascida em 7... Eu sou capricorniana, sou de 5. Nascida em 7 de janeiro. Ela nasceu aqui na nossa capital do estado do Piauí. Ela é de Teresina, portanto, ela é atriz, modelo, apresentadora de um talento realmente fenomenal, fora da curva. E o nome dela é Delane Letícia Silva Costa. Uma salva de palmas! Oi, Seja bem-vinda, Delane! Tudo bem, Delane? Oi, gente. Muito obrigada por estar aqui. É um prazer estar aqui no seu podcast. Primeiro podcast em TV aberta, como você mencionou. Do Brasil. Estou muito feliz. A gente vai conversar bastante hoje, né? Olha, bom, ela tem um time de TV, cara. Vai ser complicado hoje aqui, viu? Como é que te chamam mais assim, intimamente em casa? Como é? Delane. Delane normal, mesmo? Delane. Você usa óculos, Delane? Usa, né? Óculos. Então, eu vou te dar de presente aqui, através da Ótica, 50% de desconto em qualquer armação ou óculos escuro que você queira. O papai, se quiser dar, por exemplo, um óculos da Gucci, da Prada, da Prada, da Fendi. 50%.
Muito 50%. obrigada. E não é fake news, É não, é bom, né? verdade, viu? Você vai lá e ganha, né? Não, ganha não, você compra metade, né, Kilson? Recebe a outra. Olha que bacana, e eu já fiz propaganda pra ótica. Sério? Já fiz propaganda pra ótica. Eu e o meu irmão, inclusive. Então, obrigada, vou aproveitar esses 50%, Aproveitem. tá? Cara, e ela olha pra câmera, né? Eu vou falar um pouquinho mais do que ela, senão eu vou perder minha vaga. Boa! Boa, Kilson. Cara, quem é essa menina? Delane Letícia Silva Costa. Os meninos me falaram que a gente estava lá no Instagram, você acabou falando, e ela se vendeu muito bem, né, cara? Ela disse, e aí, que tal eu ir aí? Então, por que não recebê-la, né? Me conta quem é essa menina de 16 anos, cara. Então, Delane Letícia, uma garota sonhadora, que sonha em crescer muito na vida, ingressar nessa carreira, tanto como modelo, que a gente ainda vai conversar bastante, como atriz, como apresentadora. Então eu venho buscando esse sonho desde muito nova, desde os meus 7 anos de idade. Eu comecei como modelo, representando muito bem a nossa cidade, a nossa capital, que é o Piauí, com o título de Miss Teresina Mirim. Mas calma que você tá muito apressada. Ai, tá bom, Vamos tá bom, entender. vamos lá. Calma aí. Até chegar aos 7 anos. Onde é que você nasceu? Como é que foi a tua... Qual foi o bairro? Quais são as recordações que você tem? Então, eu sempre tive uma infância... Na verdade, eu costumo dizer que eu tenho uma alma de criança. Tenho 16 anos, mas eu gosto de estar com... Gosto de brincar, gosto de estar com os meus primos. Então, a minha infância foi assim, muito feliz, muito alegre, muito em família, sabe? E aí, com 7 anos, quando eu vi uma propaganda na televisão de Já se uma apaixonou. agência, já me apaixonei e descobri que esse era o mundo que eu queria seguir. E vem cá, como é que era até os 7 anos? Seu pai trabalha com o quê? Sua mãe? Qual era o meio que você vivia? Qual meio que você vive? Pra gente entender um pouco sobre isso. Então, o meu pai, ele era segurança. Em meio à crise, acabou que saiu do emprego. Minha mãe, professora bibliotecária, formada em professora de filosofia e biblioteconomia. E atualmente, eles não estão trabalhando na área, mas eles colocaram um restaurante aqui em Teresina. Que bacana. Eu acho que uns 2 anos antes da pandemia a gente começou esse restaurante. Mas você não tinha 7 anos nessa época. Não. Eu quero saber primeiro aquela época. É porque ela é danada. Eu quero entender um pouco segurar, daquela. Como é que foi ali aquela. Quais são as suas primeiras recordações de infância, as primeiras memórias, né? Então, os meus pais sempre costumam dizer que eu sempre gostei de conversar muito, de estar no meio da galera. Então, acho que de recordação, acho que eu tenho isso, de conversar muito com as pessoas, de falar, de brincar. Sempre gostei de estar em meio à minha família. Eu acho que isso é muito importante, muito. Eu tenho algumas recordações que eu acho que é uma curiosidade que ninguém sabe. De criança. Exclusivo. Exclusividade aqui no podcast. Eu nasci com asma. Após eu nascer, eu fui internada. E eu ganhei um jabutizinho. Pequenininho, acho que a gente... O Nordeste aqui é aquela tartaruguinha pequena. E o jabuti me curou. Acredita. Às vezes eu falo para as pessoas e eles não acreditam que o jabuti me curou da asma. Por quê? Então, a minha mãe me conta que tudo que eu comia, eu dava digamos que eu comia uma banana. A minha mãe tirava um pedacinho pro jabuti. E também porque eu respirava perto da cabecinha dele. Então, com o tempo, eu fui melhorando da asma e me curei. Caramba. Olha aí. Então você gosta muito de animais? Gosto. A gente tem um cachorro em casa. Qual o nome do cachorro? Beethoven. 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 Eu Tinha que ser artista também. Tinha que ser artista, né, cara? O que mais me chamou a atenção, quando eu vi os meninos mostrar o direct, é que eu gosto muito de gente que gosta de acreditar no que ela pensa sobre si. Né? No que ela acredita na verdade dela. Desde pequenininha ali, você já acreditava muito assim, tu era líder das turmas? Nossa Senhora! Eu competia liderança, inclusive com a minha melhor amiga, que ontem foi aniversário dela. Então, a gente sempre, um era líder, outro era vice-líder. Mas você brigava com isso? Não, brigar não. A gente não chegava a brigar, não. A gente chegava a discutir um pouquinho. Brigava, é óbvio. Eu também competi. Agora é uma questão de competitividade na escola. Era pra quem pegava o papel principal nas peças teatrais da gincana. Porque todo Quantos ano. Anos isso? Criança. Fundamental.
fundamental ainda. A gente todo ano tinha gincana anual. E aí a gente tinha que representar um livro. Onde esse livro a gente tinha que criar, através desse livro, uma coreografia, uma cena importante do livro. Aí tinha os quiz. Enfim, sobre a gincana. Eu acredito que você sabe como é que funciona. Claro, eu tô te gincana. perguntando justamente sobre isso, porque assim, você cresceu numa realidade diferente, por exemplo, talvez até os seus 10 anos, da realidade que a meninada vive hoje. Quando a meninada cresce, ela já cresce com um tablet, cresce com um computador. E naquela época, isso, por exemplo, dessa convivência te ajudou a... Eu acho que eu vim ter o meu primeiro celular, eu acho que eu tinha... Acho que uns 9 anos, eu acho que ainda era celular de botãozinho, né, pai? Que era um celular antigo do meu pai, e era só, tipo, joguinho, não era nada Não que, era nada com... Não. Acho que era só um passatempo mesmo. Pois é, isso te ajudou, por exemplo, a fazer essa interação e começar a se descobrir ali enquanto pequenininha ainda? Bom, eu posso te dizer que eu acho que não. Acho que não. Porque a tecnologia não interferiu muito na minha infância. Eu sempre... Na verdade, eu sigo muito bem todas as minhas fases. Agora eu tô na pré-adolescência e eu tô seguindo ela de acordo com o que eu sigo todas as minhas fases da minha vida. Eu acredito que o que mudou mesmo em relação a profissional foi quando realmente eu entrei numa agência de modelo, mas desde então sempre seguindo todas as minhas fases. Essa tua formatação de caráter, né, de entender cada passo de cada time, passa muito pelo seu pai e pela sua mãe? Sim, eles super me acompanham, eles estão sempre comigo e me acompanhando no que for possível e no que eles acreditam, porque eles acreditam que é possível. Que momentos assim que você lembra de conselhos, de sugestões, de aconselhamento? Porque hoje tudo está muito apressado, né, pai? Tudo. Com certeza. Ontem eu estava pegando um voo e minha filha vem dentro do voo e ela tem 13 anos. E aquilo me encantava olhando ela fazendo um joguinho de coisa de menina de 8 anos. E eu imagino que seja muito complicado, até porque é um outro mundo, televisão é um outro mundo, tudo tem que ter uma formação de caráter muito forte. Essa forjação, essa formatação de caráter, como é que ela passa na tua vida ainda muito nova, mas até os 12 ali, até os 13? Exatamente. Eu acho que é importante também mencionar em relação a saber dividir a vida pessoal com a vida profissional. Desde o primeiro momento que eu perguntei, mamãe, a gente viu essa propaganda na televisão, vamos encarar isso, porque era uma novidade para minha mãe e uma grande novidade para mim também, que era algo que a gente vai, mas vai dar certo? Será se realmente é algo que você vai seguir, que você quer para sua vida? Então vamos só pelo menos por job, por hobby, para você passar o seu tempo. Mas a minha mãe sempre foi aquela que acreditou nos meus sonhos 100%. Eu posso falar isso com todas as letras do mundo. Os meus pais sempre tive total 100% apoio. Mas eles sempre deixando eu com o pé no chão, sabe? Delaney, você vai, mas se não der certo, tudo bem, você tenta novamente. A gente vai falar mais pra frente sobre o MGT, então a gente ressalta mais pra frente também sobre isso. Então eles foram essa formação muito forte. Exatamente, sempre tive total apoio. Eu acredito que sempre foi o meu maior avanço. Eu acho que pra mim ter chegado onde eu cheguei hoje, eu não teria chegado sem eles. Ô, Delaney, como é que era conviver? Você muito extrovertida, muito comunicativa e com gente que talvez não fosse assim? Não, eu acho que sempre foi muito normal. Eu sempre fui muito... Não é normal a menina que falar. Não é. Não dá, né? Não, sempre. Eu sempre fui uma pessoa de fazer É uma máquina de falar, né? Cara. E é bom. E fala bem, né? Fala muito bem. Consegue vender o que quer falar. Eu sempre fui muito fácil de fazer amizades. Tanto eu como o meu irmão. A gente sempre teve o mesmo vínculo de amizades. Os amigos dele eram os meus eram dele. Então, eu acho que facilidade. Acho que não teve muito isso de eu ser mais comunicativa, os nossos amigos não ser pessoas tão públicas. Porque eu sempre gostei de estar na frente. Tipo, se era para apresentar um trabalho de escola, eu gostava de começar, ou então eu gostava de dar iniciativa. Você era na linha da frente. Vai ter uma apresentação, eu vou. Eu vou, tô no meio, tá? A tua voz, ela começou a te chamar a atenção também sobre o teu timbre, porque tu tem um timbre bem particular. Eu acho que foi assim quando eu comecei a fazer teatro. Como é que foi a tua entrada no teatro? Foi depois, quando eu já comecei a trabalhar diante as câmeras, fazendo diversas propagandas aqui em Teresina. Então vamos, qual foi a primeira propaganda? Ai, a gente Tem no YouTube?
Não sei. São edições bem antigas, a gente pode falar? Pode, não tem problema nenhum. Pode falar Então, aí. eu acredito que a minha primeira propaganda foi pra Noroeste. Noroeste. Olha, patrocinadora nossa aqui. Olha, que legal. Ah, é. Eu trabalhei bastante pra Noroeste. Inclusive, uma das minhas melhores propagandas que eu mais recordo foi uma com a Sofia Abraão. Tava na época da Rebelde, da banda Rebelde. Ah, isso tem quanto tempo? Porque eles estão com a gente há 16 anos, 15 anos. Então, Já tem um tempo, Já tem um então. tempinho, eu tinha né? 8 anos. Faz Você um tinha 8, tempinho, então? eu tinha 8. Tem que ser. 8 anos, né? 8 anos. Cara, eu com a Com a 16. primeira. Sim, as que eu mais recordo eram para construtora para Paraíba, para construtora Sucesso e para Noroeste. As que eu mais me tenho lembrança. Trabalhei muito pro João Claudino, inclusive. Enfim, não tá mais entre a gente, mas ele fez uma grande história. E as que eu recordo uma das que mais me marcou foi com a Sofia Abraão, Que foi da Noroeste. que foi da Noroeste. E- Não, foi um mix de propagandas em um dia só. Porque eles gravam no mesmo dia várias propagandas. Aham. E vem cá, quem geria tudo isso? A parte financeira, a parte de execução, sua. Então, sempre tudo foi com a minha mãe. Ela é que- Responsável total. Inclusive, muito dos meus investimentos era para suprir outros investimentos que a gente fazia na carreira. Tipo assim, os primeiros cachês. A gente sempre soube colocar tudo certinho no lugar e não, tipo, deixar embora, e também para eu poder aprender a lidar com o meu próprio dinheiro. E aí eu lembro... Aí você investe em quê, por exemplo? Eu lembro. O meu quarto, inclusive até hoje, o meu quarto ele é todo planejado. Cama, escrivania, guarda-roupa. E se não me falha a memória, o meu primeiro cachê foi para isso. Foi para reformar o meu quarto, inclusive os móveis que são até hoje. Móveis mandado fazer. Então, eu acho, se não me falha a memória, o meu primeiro investimento foi para isso. Primeiro cachê você fez o seu quarto. Fiz o meu quarto. Já o quartinho de pensar, de estudar, de... Sim. Modulados, né? Os modulados é móvel planejado. E aí deu resultado da primeira campanha. Deu. Eu tava na fase do Miss Teresina Mirim 2013. Isso foi em 2013. Foi um ano que eu trabalhei muito. E aí, desde então, comecei a trabalhar muito com câmeras, e foi quando eu comecei o teatro. E nessa época te atrapalhava os estudos? Não. Você nunca teve esse problema? Mamãe sempre deixou bem claro na minha vida que prioridade era a escola, eram os estudos. Tinha algumas vezes e outras que um trabalho era durante uma aula, a gente pedia permissão, mas depois tudo era compensado nessa aula. Eu tinha aulas extras. Os professores me passavam os assuntos que eu perdia, então isso nunca interferiu. Nunca. O que você mais gosta de ler, Delaine? Bom, Lê muito? livros, nem tanto, confesso pra você. Mas eu já li 3 livros que eu sou literalmente apaixonada, tanto pelo livro como pelo filme. Que é o livro Os 5 Passos de Você. Não sei se vocês conhecem, tem filme também. A Menina que Roubava Livros e Para bom. Todos os Garotos que Já Amei. Isso já... São 3 livros que eu sou apaixonada. Você é chorona com filme? Ai, filme de romance. Eu já zerei a Netflix. Pode falar Netflix? Pode tudo! Você não é mais chorando fica à do que eu, não. vontade. Chorando que eu, não. Com romance? Não, eu sou E chorando agora com tudo. Com tudo. Chorar mais do que eu. Eu já zerei a Netflix inteira só assistindo Eu romance. comecei a assistir agora um negócio lá do Shark, da Band. Shark Tank Brasil. Todo final de episódio eu choro, pô. Não dá mais. Até no For Life eu chorei. Eu acho que Eu sou chorão pra caramba. o meu lado cara. emotivo tem... Não sei, tem um... A arte tem muito isso, né? A arte tem muito isso, né? E aí... Eu acho que todo artista tem essa carência por atenção. Você acha? Eu acho. Eu não sei. Recentemente eu ando muito escutando sobre isso e me identificando muito, inclusive no teatro, que o artista tem isso. Tem essa carência por atenção, por ter atenção ao público. Eu acho que também é isso que faz o artista. Essa troca, né? Essa troca. Nesse período, eu vejo que pelo pouco que eu conheci aqui, eu acho que teu pai e tua mãe, eles vivem muito a realização dos filhos, né? Com certeza. Você já olhou pro seu pai e disse assim, pai, vamos embora pro Rio ou para São Paulo? Nossa, pode perguntar pro meu pai direto. Inclusive, eu quero fazer jornalismo no Rio de Janeiro. A minha profissão de formação. Mas já surgiu oportunidades de eu ir pro Rio de Janeiro fazer cursos de teatro, mas eram cursos muito curtos, que a gente não sabia se valia o investimento.
de ir até lá. Inclusive, foi através do MGT, da última vez que eu fui, em 2019. Surgiu a oportunidade de escolas de teatro em Campinas, no Rio. Só que como não compensava muito a gente passar só um determinado tempo e não ser algo fixo para viver, para morar, para seguir uma vida, a gente acabou que não é a hora ainda, Delane. Se eu fosse diretor da rede social, da TV Meu Norte, hoje eu te contratava para tomar conta das redes sociais, de cara. Nossa, com certeza eu toparia. De cara, digo o visual, o rosto. Da rede social, claro. Você se comunica muito bem, de verdade. Sabe? Obrigada. Agora, o que mais me chama a atenção é que você se preparou para isso, não foi uma coisa aleatória. Não. Eu vejo que você não tem o sotaque teresinense, você não tem o sotaque piauiense. Aí quem diz assim, ela força e fez tudo. Então, recentemente não, desde que eu comecei a trabalhar com o Instagram, a colocar o meu rosto, a minha fala nas redes sociais, eu sou muito taxada por isso. Às vezes eu prefiro nem comentar com a minha mãe sobre isso, porque ela sente muito tudo o que eu passo. E as pessoas, geralmente, seguidores meus que até acompanham, que até interagem comigo, chega pra mim no direct e fala, Delane, você é forçada. Você podia deixar esse seu lado forçado de lado e falar com a gente direito. Isso poderia me afetar, mas não afeta porque eu sei que é um natural meu. Eu não tô forçada nas redes sociais. Inclusive, eu não vou nem comentar, mas recentemente eu recebi esse comentário como forçada por alguém grande. Mas isso a gente deixa pra lá. Cara, mas você tem 16 anos, velho. Você é uma criança. 16 Você é criança. Mas sabe Pré-adolescente. Sabe o que deu uma mudada na minha rede social? Quando eu entendi que eu tinha que bloquear esse tipo de gente. Eu não dou resposta. Sabe que quem faz esse tipo de comentário contra você, uma criança que está tentando crescer na vida, isso é quase um criminoso. Exatamente. É um bullying virtual, né? O cara vai... Certeza. Então assim, quer um conselho, amiga? Separa 30% de hater na sua vida e bloqueia todos eles e manda trabalhar. Que a gente não pode falar nome feio. É bem isso. E aí você foi fazer fono. Porque também nós Fui estamos falando fazer para o fono. público infantil. Agora nós estamos. Aí você foi. Que você falava que nem a gente, meio arrastado, aquele jeitão. Então, Mas as quem teve essa gírias- iniciativa? Foi você? Foi minha mãe. Foi através do teatro. Também o teatro. Também o teatro. Acho que quem trabalha com teatro, geralmente quando, digamos, você vai fazer uma novela, você vai fazer um filme peguei um personagem de uma nordestina. É interessante eles pegarem atores daquela região. Certo. Só que eu trabalhei o teatro muito nisso, de perder... Eu não sei se é porque as pessoas grandes produtoras, têm um certo preconceito com o Nordeste, não sei, não posso afirmar isso, mas também é o que a gente vê. Então, a gente trabalhou isso para perder gírias, esses puxados nordestinos, e ficar um sotaque mais suave. Nem ser uma coisa, tipo... Porque eu não posso pegar um sotaque de uma outra pessoa e aderir pra mim de uma outra região, carioca, paulista. Então, vamos ter um sotaque suave, vamos perder gírias, esses arrastões que a gente fala na nossa fala diariamente. Arrastões e arrastões. Já muda, né? Com certeza. Eu ainda tentei o carioca, né? 3. Não deu, né? Não. Mas tu sofreu muito Não, eu com isso no passei- início, na escola e tal também? Não. Não? Eu acho que nas redes sociais, principalmente. Porque você não tá bloqueado a isso. A No não- início, né, cara? Você começou com quanto tempo com rede O social? Então, o Instagram eu tenho desde 2000 O Instagram é muito recente. Antes eu tinha uma conta, perdi, criei uma nova, acho que em 2017. Você recriou essa... Criei uma nova conta. Mas trabalhar mesmo com o Instagram, colocar a cara a tapa, conversar com as pessoas, influenciar. Assim que eu comecei o meu próprio programa. Porque eu pensei, agora eu tenho conteúdo. Agora eu tenho o que falar no meu Instagram. porque tinha que ter geração de conteúdo. Mas essa conta, ela é gerida pelos seus pais também? Eu posso dizer que não. Eu Mas eles têm manuseio acesso? tudo. Então, minha mãe sempre tem acesso. Eu sempre estou dividindo tudo o que ela precisa saber, o que está acontecendo nas redes sociais, em relação a parcerias, a trabalhos. Ela tem acesso a tudo. Eu te perguntei assim, eu sou pai, né? E hoje eu vejo que o mundo da internet ele é um mundo muito cruel. Né? Então, às vezes, quem tem um pouco mais de experiência de vida consegue enxergar alguma coisa antes de você. Eu te perguntei se sua mãe e seu pai eles acabavam tomando conta um pouco também disso. Tem o Mariana ali. Né? E aí você conversa sobre o quê? Quando começou o Instagram mesmo para dar a cara e tal? Então, quando eu comecei... É o seu irmão ali? Não, é o meu namorado.
Aí você já namora. Isso, já namoro. Seu pai permitiu? Que pergunta aqui isso? Calma, rapaz. Com 16, né? Você Ele é precoce, gosta. era lógico que... Ele gosta do rapaz, ele gosta Tomou demais. a tua dose agora aqui. Ei, Kesa. Ah, entendi. Ó, tem até na minha bio alguns trabalhos que tá em andamento. Cara, eu falando aqui, bebê e criança lá fora, eu já tô preocupado com a Riane. Ei, me traz outra mas aí. são fases, né? A gente chega nessa fase e tá tudo Aí, bem. aí você... qual é? Vamos lá, onde estava? Você perguntou o que eu falava no Instagram. Quando começou a geração de conteúdo que você fazia. Então, eu gostava de mostrar o meu dia a dia, mas eu confesso pra vocês que não era uma coisa certinha. Não era uma coisa muito certinha, Por quê? não. Porque, tipo assim, toda segunda-feira tinha o meu programa. Meu programa... Você foi fazer um programa de televisão na web. Na web, era ao vivo toda segunda-feira de 8 às 9. Ao vivo, já peguei meu primeiro programa e pá, ao vivo. Se eu errasse, errei. Mas é desse jeito que se aprende. E foi nesse período que eu comecei. Eu preciso agora compartilhar o meu programa, que as pessoas precisam assistir, as pessoas precisam saber que eu tenho um programa. E aí eu começava geralmente toda segunda-feira. Eu não gravava história aos fins de semana. Não? Era desse jeito, não. Aí já é o... É que é no YouTube, bem no comecinho. No meu quarto. Então, eu comecei esse canal na pandemia agora. Foi agora na pandemia. Mas você se comunica muito 2020, bem. né? Aham. Ai, meu cabelinho. E aí, você foi tocando e resolveu fazer o programa. Quem fazia a edição era você também? Aqui do YouTube? Gravo e edito. Você grava e edita? Inclusive, tem até um vlog que eu ia publicar hoje. Acho que eu vou publicar ainda hoje. Você Já grava vai e ganhar edita. um estágio ali. Gravo e edito. Ai, o meu povo reclamando que quer editar, cara. Tô brincando. Você já pensou em fazer A Thumb dublagem? A Thumb também que faz... Não. A Thumb não. A Thumb eu peço uma pessoa pra fazer. É verdade, o Kilson falou uma parada verdadeira. Você já foi convidado para fazer dublagem? Então, pra fazer dublagem, não, Fez algum mas eu curso, dublei o meu filme, que vai ser estreado esse ano. Teve umas cenas de dublagens. Que é o meu irmão. Eu pensava que era o namoro. É o irmão. Essa aqui também é youtuber? Não. Uma amiga minha. Cara, Ela tava lá na sua casa, né? Você e tem muita convidou ela. geração. Aí o que era? Tava falando de quê nesse... A gente tava gravando um vídeo de quem me conhece melhor, irmão versus melhor amiga. Geração de conteúdo padrão de internet, né, cara? Foi um vídeo bem legalzinho. As pessoas costumam falar que eu sou gêmea dele. Você acha? Não deixa eu ver aí, vai. Não. 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 Aí vamos voltar pro foco aqui, vamos destoar, né? Vamos lá. E aí você foi pra televisão, aí você foi pra TV Web. Uhum. Como é que foi para ir pra lá, cara? Então, eu tava num evento de Miss. Ah. O Miss Piauí Emote, eu acho que foi em... foi 2019. E aí eu entrei na parte VIP, onde ficava toda a equipe de jornalismo. Eu entrei como blogueira. Eu queria entrar lá de alguma forma porque eu só fui pra assistir o evento. Eu acho que isso também é uma curiosidade que ninguém sabe de como começou o meu programa. Exclusivo. Vai lá. Exclusividade aqui no seu podcast. Como que começou o programa da Elane Letícia? Eu tinha ido para um evento de Miss no Shopping Rio Puti e tinha uma galera, tinha muita gente em volta da passarela, eu não conseguia nem enxergar, não conseguia, de fato, enxergar que era a passarela e eu tava lá. Um exemplo. Distante demais. E eu não conseguia ver, tinha muita gente na minha frente, então eles falaram que para mim conseguir ficar de frente à passarela, eu tinha que ser ou blogueira ou jornalista para ficar... Ou influenciadora para ficar em parte da produção, em frente à passarela. Então, a gente tinha que ir em uma loja para pegar um crachazinho, mas a gente tinha que se identificar, mostrar todo o nosso currículo, nosso Instagram. Foi o que eu fiz com meu pai. Eu tava com um salto apertadíssimo, e eu andei o shopping inteiro para fazer isso, mas eu queria assistir o Miss de pertinho. Então a gente conseguiu, eu fui colocada para parte de dentro, fiquei com toda a equipe de jornalismo, várias redes de televisões. E eu tava lá como uma influenciadora, gravando tudo, mostrando no Instagram e uma TV, a TV Web. Pode falar o que você quiser. A TV Web
chegou pra mim e falou: moça, grava a introdução da minha entrevista. Eu gostei de você, tô te acompanhando, tô te vendo faz horas. Aí eu fui, gravei, inclusive é até disponível na web também, sobre o Miss. Gravei a entrevista e a gente trocou contato. Nessa de trocar o contato, a gente foi se comunicando e ele foi até o restaurante da minha mãe, o dono da TV na web. Fui até o restaurante da minha mãe. Qual o nome do restaurante da sua mãe? Lady Mar. Dona Lady Mar. Lady Mar. Mulher forte, batalhadora demais. Nós vamos fazer a propaganda daqui a pouco dela aqui, viu? Certeza. Então ele foi até o restaurante da minha mãe, a gente conversou com os meus pais, e eles falaram: Delaney, você topa? Nossa, que demais. Seria uma oportunidade imensa pra você, mas isso vem de você. Você tem que querer encarar isso. E eu: pai, mãe, por favor, né? Óbvio. E aí começou esse passo na minha vida, que foi o programa. O programa, ele seria exibido toda segunda-feira, de 8 às 9 da noite. Então, um horário nobre, um horário onde as pessoas estão em casa, assistem o programa, ainda mais na web. E aí vinha o que eu ainda não sabia. Como de fato funciona um programa Delaney Letícia, como de fato funciona um programa Mãe. E aí foi quando eu comecei, que eu fui entender que como o programa era autoral meu, ele só tinha uma parte de gravar e exibir, eu que tinha que correr atrás de tudo. Patrocínios. Gerar conteúdo, público pra me acompanhar. 16 anos, 15? 14 anos. 14 anos. Tinha 14 anos. Então eu tinha que gerar um público mais jovem pra acompanhar a página na web, onde era um público muito mais velho, tipo de 30 pra frente, porque era... Tamo velho, cara. Ai, gente. Tô brincando, relaxa. Nós estamos velhos, mas nós estamos na plataforma. Tá. Aí, ó. Foi esse aí? Nossa senhora, muito antigo. Então, esse era o programa. Era uma sala pequenininha, mas tinha uma produção boa. Delaney Letícia. Delaney Letícia. Daí eu tinha que correr atrás durante a semana inteira dos convidados, do roteiro, de como seria exibido o programa. Eu perguntava a mesma coisa que aconteceu aqui, eu perguntava todo um roteiro do nosso convidado. A gente conversava antes do programa. 14 anos. E rolava o programa. 14 anos eu tinha aqui. E quantas pessoas na equipe? Então, eram 2 câmeras. 2 câmeras, se não me falha a memória. Era o dono da TV e a esposa dele. Essa página da web não é tão grande, então não tinha uma produção imensa. Mas ele apostou, né? Sim, apostou em mim e estou aqui. Olha aí, que coisa. Mas muito... Já tentaram mudar encurtar teu nome? Eu tô te perguntando porque no início também tentaram mudar. Não, eu acho que ainda não Eu me chegou lembro um nisso. episódio que eu pesava 170 quilos. Aí o cara veio e falava: Ei, vamos mudar pra Fete Vasconcelos? Eu digo: vou, espera aí que eu vou, tô brincando. Tá certo. Cara, e daí começou. E daqui começou a minha paixão pelo jornalismo. Despertou mais ainda, né? Despertou 100%. Qual era do jornalismo que você mais gosta? Com certeza, apresentar Entretenimento. televisão, entretenimento, comunicação, com certeza. Mas como se fosse revista, uma parada dessa forma? Não, eu acho que é realmente conversar com as pessoas. Sim, mas Trabalhar. quando você faz TV, você se comunica. Eu tô perguntando assim, Aham. vamos ser bem Qual a linha específicos. editorial, Fofoca, jornalismo. 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 Informação, atualidade. Que massa, velho. Louco isso, hein? Aí, daí... Daí entrei no Instagram, comecei a engajar mais, conversar mais com as pessoas através do Instagram pra falar sobre o meu trabalho, o programa. E conciliando estudos. E 100%. Sempre. Aí eu fazia, eu acho que o primeiro ano do ensino médio. Eu faço o 9º agora. O terceiro, perdão. Faço o terceiro ano do ensino médio, eu estudo no Instituto Federal do Piauí. Que bom. Faço moda lá. Ligada à arte, não deixa de ser. Ligada à arte. Nunca. Inclusive, o programa era sobre moda e atualidades. Dedica quanto tempo do dia pra estudar mesmo, pra se dedicar? Eu não falo só ao instituto, mas pra adquirir conhecimento. Então, eu estudo, tenho aulas online todos os dias, ainda não presencial. A manhã inteira costumo ter aula. Geralmente tem aulas à tarde. Geralmente o IFP distribui aulas no período da noite.
Então eu tento conciliar tudo isso também com o Instagram, porque eu gosto de estar sempre mostrando o que eu tô fazendo no momento. Sempre que eu dou uma sumidinha no Instagram, eu falo, tava fazendo isso, não conseguia aparecer, mas é tudo bem conciliado. E você começou a estudar mais as plataformas que você atua, por exemplo? Você tá no YouTube hoje e também no Instagram, tá no TikTok? Não, TikTok não. TikTok eu comecei, mas aí me frustrei um pouquinho e saí. Foi, sério? Foi. Por que você frustrou? Não sei, eu acho que é porque o TikTok você precisa bombar de alguma forma, você precisa ter um vídeo que caia no mundo. Que, tipo, bombe, que lance. E eu gravava TikTok todos os dias. Não sei se os meus vídeos não eram tão legais. Eram só vídeos de dancinha, sabe? Não era nem nada de dublagem, de Mas humor. claro que nada apelativo. Nada. Talvez. Mas, eu também acho que... Mas você tá no caminho certo, né? Eu também acho que eu também não deveria ter parado em relação ao TikTok, porque nada... tipo assim, você fez hoje, amanhã você já tá no Tão sucesso. rápido, né? Não. Vai que Você um precisa vídeo ter seu, né, Will, assistir. viraliza aqui no... Eu acredito que vai viralizar. Se Deus quiser. No TikTok, mas são as plataformas, elas democratizaram muito essa situação. Aí você hoje tem 16 e aí você participou tem uma série para sair agora? Esse ano. Esse ano. Aí tem o MGT, acertei? MGT o Encontro. Me explica o que é isso. Então, MGT o Encontro sempre foi o meu grande sonho, porque foi o descobridor de uma das atrizes que eu mais admiro na televisão brasileira, que é a Larissa Manoela. Porque eu acompanhei aquela fase de Carrossel, de novelas infantis, então eu sempre tive ela como grande admiração. E foi o descobridor dela. E eu conheci o MGT através do show dela aqui em Teresina. Show da Larissa Manoela, tava entregando um panfletinho sobre o MGT Encontro. E a mãe da minha melhor amiga chegou pra mim lá no show. Eu nem tava, tão afim de ir pra seletiva do MGT. Porque eu não conhecia muito bem, eu não sabia quem era o Marcelo Germano, como eu conheço hoje. E ela chegou pra mim e disse, Telane, é o seu sonho, fala com sua mãe, corre atrás, você tem sucesso, você tem talento. Aqui é uma foto que foi em Brasília, a última convenção que eu fui, porque a primeira foi em Campinas. Daí eu fiz a seletiva aqui em Teresina com o meu irmão, a gente passou tanto para modelo como para atores em 2015. E em 2016 seria a convenção. A gente teve que dar bastante pulos para conseguir dinheiro para chegar em Campinas, porque não era deles. Eles não davam viagem, não davam convenção pra gente. Eles geralmente, todo ano, para ajudar os participantes, tem um sorteio. Em 2015 era um sorteio de um carro. Então a gente vendeu diversos. A gente pode dizer que muitos blocos, né, pai? Acho que em cada bloco tinha 100, muito pouco. Acho que tinha... Então seu pai ia vender esses blocos com a sua mãe? Então a gente vendia o sorteiozinho desse carro. Do carro, que seria sorteado no dia. A galera do Brasil inteiro, porque o MGT é nacional, vendia, então... Esse é o evento, né? Esse é o evento, o Projeto Passarela MGT. Olha só. Pessoas sensacionais, uma experiência incrível, que eu indico pra todo mundo, pra quem sonha com isso. E nesse dia você se emocionou muito? Nossa, Larissa Manoela. Eu tava nesse dia na convenção, acho que saiu de 2016. Eu já vi umas 5 ou 6 vezes você se controlar aqui pra não chorar. Você tem muito esse controle e às vezes passa. Não, eu acho que não sou muito emotiva, sabe? A Bela Fernandes. E aí eu participei do MGT em 2016. Participei, fui pra convenção, voltei pra Teresina e me agenciei em 3 agências porque eu fui selecionada para 16. 16 agências 16 agências te quiseram? do Brasil inteiro. Na época era 20. 20 agências no MGT e 16 me escolheram. Tanto na área de modelo como de teatro. E aí a gente só podia ser agenciada até 3. Certo. 3 no máximo. A gente escolhia alguma companhia. E aí eu lembro que eu me agenciei na Five, na Projeto Model e na Companhia de Talentos. Five, se eu não me engano, é em Campinas, Companhia de Talentos do Rio de Janeiro e Projeto Model, acho que também em Campinas, São Paulo. E aí eu me agenciei e a gente seguiu essa carreira. Eu acredito que a gente não renovou contrato, porque todo ano a gente renova.
Então, como esse mundo é muito grande, agências fora, com atores Nordeste, Teresina, a gente não Quais os contrato. sacrifícios que a sua família precisou passar para você? Nossa, em 2016 a gente estava enfrentando uma crise muito grande. Meus pais perderam o emprego, tanto a minha mãe como o meu pai. Ficaram totalmente desempregados. E foi quando a gente começou a vender. Bom, ótimo. Lembrei de um detalhe agora também exclusivo. Para mim, para a convenção em 2016. Olha aí, exclusivo, hein? Exclusivo aqui. Tem muita exclusividade aqui. né? Para mim, para a convenção em 2016, a gente teve que vender chocolate na escola. Eu e o meu irmão. Minha mãe comprava no supermercado aqueles brigadeiros. Certo. Comprava aqueles balducos. E a gente vendia R$1,50, R$1. E a gente foi juntando dinheiro. Empreendedor, hein? Eu acho que eu tenho esse dom para empreendedorismo. A minha mãe tem 100% porque o meu avô, meus avós trabalham com isso, com venda. Então, minha mãe tem isso. Também porque ela também tinha uma loja antes de ter um restaurante. Uma loja de roupa. E a loja de roupa também foi fechada diante a crise. Foi fechada. A crise foi muito grande para nossa família. E a gente vendia esses doces na escola. E com o tempo a gente começou a vender na porta de casa. Eu moro em frente ao colégio que eu estudei o meu fundamental inteiro. E aí a gente começou a vender, minha mãe começou a vender cachorro-quente, que foi quando realmente ela começou a empreender na comidaria. Na comidaria. Vendíamos cachorro-quente, mamãe botava todos os dias 4 horas da tarde, porque era quando os alunos saíam, 5h30, por aí. Você ajudava? Sim, tanto eu, meu irmão. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um grande restaurante dentro do próprio bairro mesmo, em frente à praça principal do bairro. E tinha dias assim, por exemplo, que você olhava para sua mãe e ela se pegava chorando, ou seu pai, de não poderem te ajudar de alguma forma, mas... Com certeza, mamãe sempre... Você lembra de um episódio assim? Então, mamãe sempre lutou muito, sempre batalhou muito pelos meus sonhos. Tô com a boca seca. Eu já entendi. Sempre lutou muito pelos meus sonhos, tanto meu pelo do meu irmão. Meu irmão, comentei com você que ele não seguiu, prefiro não seguir, o ramo dele não é esse. Sim. Mas a minha mãe, diante de tudo isso, vê que eu tinha um sonho, esse sonho de querer crescer na carreira de modelo, de atriz. Jornalismo até então não, porque isso é uma formação, é uma formação que eu quero seguir mais pra frente. Me formar em jornalismo, enfim. E quando a minha mãe se deu conta, diante de tudo isso, que era um investimento altíssimo chegar em Campinas, a gente enfrentar tudo isso, a gente teria que passar por tudo isso, vender bombom na escola, tanto eu como meu irmão, um cachorro quente na porta de casa, mas a gente conseguiu passar por cima de tudo isso e sempre acreditando em Deus e tendo Ele em primeiro lugar. E conseguiu a grana? Conseguimos a grana, fomos para Campinas, foi um evento de 3 dias, mas a gente ficou 9 em São Paulo, porque a gente foi para casa de familiares, conheci também um pouco mais a cidade, foi muito bom. E tentou em TVs nacionais lá? Porque do jeito que você queria furar tudo, cara. Você queria ir Tô errado, pai? Ela queria ir lá no SBT, queria ir na... Conhecer tudo, né? Meu sonho, mas a gente não tinha como chegar até lá. A gente não tinha, como a gente estava em São Paulo... porque é distante, né? De Campinas muito distante, muito distante. 1 hora e pouquinho. Mas todas as experiências eu não tiraria do meu passado por nada. Me fez ser quem eu sou hoje, porque diante a toda aquela galera, porque é um evento onde tem mais de 5.000 talentos. E você ser selecionada por 20, né, cara? Por 16. Não, primeiro foi 20 que você falou, aí depois ficou com 16. 20 agências no MGT e 16 me escolheram. Putz. Que bacana. Meu amigo, não é brinquedo, não. Você é show, viu? Você é show. Aí, agora falando mais recentemente, veio a pandemia e todo mundo teve que ficar dentro de casa. Veio a pandemia, todo mundo teve que se virar de alguma outra forma. Mamãe já com restaurante, como a gente seguiu em diante a esse ramo da comidaria. E também foi um ramo que todo mundo se identificou, porque todo mundo se ajuda. Lá em casa todo mundo se ajuda, todo mundo faz uma parte. Não trabalha sozinha. Por exemplo, meus pais não trabalham só. Tem 100% ajuda nossa. E aí... O que você ajuda seu pai e sua mãe hoje? Então, a gente ajuda, tanto eu como meu irmão, a gente ajuda em tudo que é possível lá na Leite e Comidaria.
Porque o restaurante ele é muito grande, ele tem Qual espaço... prato que você domina, assim, pra fazer? Eu adoro lanches. Panqueca de frango. Olha aí. Panqueca de frango é sucesso, Ô pai, feito como é que por você não mim. traz a panqueca Você de frango trouxe a pra gente panqueca? comer, rapaz? Você trouxe a panqueca, né? Não, mas ela vai fazer depois, vai mandar aqui Eu pra vou gente. trazer na próxima. Ela já tá marcando o próximo, você entendeu? Já, é lógico. Segundo óbvio, episódio. é. E aí, você ajuda os seus pais e tal. Tanto eu como meu irmão. E o foco agora qual é? O foco da comidaria ou o meu? Não, o seu foco. Eu tô encantado aqui. Tá certo. Quem foi que te ajudou nesse período? Deve ter anjos na sua vida também, Agora, né? início da pandemia? Então, início da pandemia foi, acredito que, um turbilhão de sentimentos pra todo mundo. Total. Vocês perderam alguém? Não, graças a Deus, ninguém próximo até hoje. Graças a Deus. Mas, amigos, a gente perdemos muitos clientes, que eram clientes já há muito tempo da nossa empresa, que fazia parte também da nossa vida, mas, graças a Deus, família não. Não, né? Repete para mim, Dentes, que você falou aí, por gentileza. Você participou de filmes e séries que ainda vão estrear. Então, Como é que você foi parar nesse cast aí? antes da pandemia, eu acho que um períodozinho antes de começar a pandemia, eu fui chamada pelo diretor Robert e diretora Abdala na última seletiva de um teste para protagonista da Lenda em Carne. Já tinha tido toda uma preparação, um processo para escolher todos os atores. A Lenda em Carne. A Lenda em Carne, muito sucesso, podem anotar. Vai de ser qual um plataforma? sucesso. Vai ser exibido, vai ser lançado nos cinemas. Netflix Aqui em também, não? Teresina. Não tem data ainda, mas é esse ano. Na Netflix? Não. Cinemas. Nos no streams a gente ainda não sabe. Isso é mais, eu acho que acredito, depois do lançamento. Depois que eles vendem a ideia, assim, os streams compram em uma feira nacional que existe. Exato. Aqui. Lenda e Carne. Aqui já tem 2 cartazes da Lenda em Carne. Esse é o primeiro, para a primeira divulgação. E a gente já está começando a divulgar o Caramba, outro. é baseado na lenda do Cabeça de Cabeça de Cuia. Cuia. Quem faz o Crispim aí? Quem? O Júnior Nemelo, cabelão. O de cabelão. Todos piauienses? Todos piauienses, atores daqui. Tem trailer? Do nosso Tem. estado. E é o trailer. Então, é uma história do Cabeça de Cuia baseada mais hoje em dia, onde a gente inclui romance, terror, comédia. Das 7 Marias Virgens As e 7 tal. Marias Virgens. Então, não tem exatamente as 7 Marias Virgens, porque é uma história mais atualizada e muito boa, que eu tenho certeza que vai fazer bastante sucesso. Olha aí. Abdala Filmes. Abdala Filmes. Cara, que conteúdo massa que a gente tem aqui, né? Show, E que essa também é piauiense. Todos piauienses. Quem é? É a Karine. Atriz Karine. A atriz, ela é daqui também, né? Todos são daqui. Pô, que massa. Pra quem Que não... local é esse aí? Kilson, A gente você... gravou no Rio Puti. Você tem prioridade, Pius, pra falar, porque é na sua região, pra quem tá assistindo a gente no Brasil inteiro, Cabeça de Cuia, conta pra quem tá assistindo entender. Na verdade, ele criou várias situações. Uma lenda, né? É uma lenda do Cabeça de Cuia, né? Que onde ele agrediu a mãe com um corredor de boi, né? Que é um osso, né? Um osso. Então, ela amaldiçoou ele caiu nas águas, foi para as águas, ficou com a cabeça grande. A lenda conta que ele teria que tragar as 7 Marias Virgens. Entendi. Que bacana, cara. Que bacana. Aí você atuando já. Tem áudio? Tem áudio? Não sei se tem áudio trailer. Tem áudio. Não sei se tem áudio aí esse Eu trailer. acho que o áudio é só música, né? Só trilha sonora. Não sei. E o pai acompanhava isso aí tudo. E vai, não, aí já... Então, as gravações de A Lenda em Carne começou diante da pandemia. Foi? Diante a pandemia. As gravações eram todo final de semana. A equipe da Abdala Filmes pegava todo o elenco em suas casas. Geralmente ele pegava à noite e a gente passava o final de semana inteiro gravando lá no estúdio da Abdala Filmes. A gente começava as gravações, a gente saía do estúdio às 5 horas da manhã, só retornava à noite. Gravando o dia inteiro. Intenso. Geralmente a gente voltava para almoçar, às vezes a gente almoçava por lá. Então estreia agora, esse ano ainda. Esse ano nos cinemas. Você gravou também a Batalha do Genipapo. Batalha de Genipapo já é algo bem mais recente. Eu fui descoberta por a atriz Catarina Saibro, que fez a minha mãe na série Batalha de Genipapo. Inclusive ontem, foi aniversário do Piauí, 19 de outubro. E a gente recebeu
as primeiras imagens inéditas sobre a batalha. Olha aqui uma foto. Vem cá, o Rasta que fez essas imagens, Rasta, o Chico Rasta, um fenômeno. É um irmão que eu tenho. Cidadão de bem, viu? Ele começou com... nós começamos Essa junto em imagem é rádio. dele. Ele é de uma muito, das muito, câmeras muito. dele. Olha lá o Rasta. Cabeludo lá atrás, ó. Uhum. Ó, quem me descobriu foi essa moça que está do meu lado. Essa aqui. Catarina Saibro, que é uma atriz do Rio de Janeiro. Ela entrou no Instagram e pesquisou em hashtag atrizes piauiense e a primeira foi eu. Ela conta para todo mundo lá do elenco. Esse é o Alexandre, o diretor do filme, da série Batalha de Genipapo. E aí ela me encontrou pelo Instagram, entrou em contato comigo. Eu mandei o meu monólogo, o texto, em vídeo. E aí eles entraram em contato comigo, acho que depois de um mês que eu tinha sido selecionada para ser a Helena Malha, uma das filhas de Simplício Dias. Esse faz o Simplício Dias, que é o Vandré Silveira. Uhum. Ele é ator A gente pode falar Rede Globo? Pode. Tô um pouquinho com medo de... Não, aqui é podcast, pode tudo. Vai ficar à vontade. Ator da Rede Globo. E o elenco do filme, ele tá distribuído no Brasil inteiro. Tem atores do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, daqui, de Teresina. E é bem bacana. O filme foi gravado em Parnaíba. A gente gravou durante o mês inteiro, em julho. Tem. Olha só. Aqui, Tem lá. algum vídeo já? Quem fez essa foto? Um trailer, não? Não, ainda não tem Te nada espantou um pouco exibido. pelo tamanho da produção já? Nossa senhora, demais. Meu primeiro trabalho com uma produção imensa, super profissional e que eu tenho um carinho por todos eles, amei conhecê-los e trabalhar com todos. O Indy que tem ele disse inclusive que ele passou por aqui, ele disse que vai gravar um filme sobre a Batalha do Genipapo também, né? Ele falou sobre isso. Que legal. E eu acho que é muito importante falar. Você gostaria de ter feito Carrossel? Ai, nossa, eu sou fã de Carrossel, inclusive Eu fui convidado para fazer o Cirilo. Fui convidado para fazer o Cirilo e não deu. Chiquitita, Muito cara, bom, você teria muito feito bom. tranquilo? Oi? Teria, né? Chiquitita você teria feito. Nossa, né, como? com certeza, qualquer novela. Só pra não perder o raciocínio, a Batalha do Genipapo tem algum stream já decidido? Então, vai ser lançado em canal aberto, com exclusividade, dia 19 de outubro do ano que vem sai o primeiro Exclusivo. episódio. Saiu o primeiro episódio, informação que eu recebi ontem do diretor por ligação. Já lança o primeiro episódio, que vai ser lançado um episódio por semana até o final do ano. Não sabe qual o stream ainda? Agora, após o lançamento da série, com os 10 episódios exibidos, vai ser reprisado em 2023. E após o reprise de 2023, vai para os streams. Provavelmente a gente já tem a Amazon Prime. Amazon Prime? Amazon Prime. Muito bom, eu quero esse cachê, hein? Como é, o Denis? Essa informação do Batalha de Genipapo, inclusive, saiu na coluna do Flávio Rico, que é um dos mais renomados. Deu pra ganhar uma graninha aí? Deu. Fiz um investimento muito bom. Mostra aí, pai. O que foi? Cadê? Comprou o telefone. Troquei de celular. Tava com 7, comprei o 11. Ué, já foi uma evolução avançou, muito né? positiva. Já avançou, né? Nessas gravações, por exemplo, você vai só ou vai com o tutor? Não, tem que ter um responsável. Olha, as gravações, pra você ter uma ideia, eu fui contratada... Eu fechei o meu contrato com a minha personagem, a gente ia pra passar apenas 7 dias. A gente ficou um mês inteiro. Um mês inteiro gravando. A gente chegou em Parnaíba, a gente ficou a semana inteira isolada. Dentro do hotel, não podia sair por nada. A gente fazia teste do Covid todos os dias. E assim que fosse iniciar as minhas gravações, que eu poderia sair do meu quarto. Eu e a minha mãe, que minha mãe foi como minha Então responsável. sua mãe foi com você, né? Sim, sempre está comigo. E os Ela estudos? ou meu pai. Só ela terminar o que ela tá falando. Eu vou falar sobre os estudos. Nas sérias, pô, vai. Ó, a gente foi e ficamos isolados durante a semana inteira. E após o isolamento, a gente fazia o teste do Covid de novo e iniciou as minhas gravações. Eu tinha ido pra Parnaíba pra gravar 2 cenas após o isolamento. Eu voltava pra Teresina e assim que fosse gravar outras cenas, eu voltaria. Acabou que o Alexandre mudou tudo e as gravações rolaram a série inteira durante um mês. Durante um mês foi gravado 10 episódios. E aí, a gente fazia teste do Covid em 3 dias de gravação. A gente tinha que acordar bem cedinho, independente se as minhas gravações só eram de tarde ou só iria iniciar às 10 horas da manhã. Mas a gente seguia um protocolo bastante Quanto rígido. tempo de fala em média, cada dia?
de cenas. Uhum. Então, é muito baseado porque tinha cenas que eram cenas curtas, tinha outras cenas que era só de takes com a família do Simplício Dias. Agora, uma cena que eu me identifiquei muito, porque foi minha primeira vez em estúdio. Eu acho que isso também ainda não contei nem pro meu Instagram. Exclusivo. Tinha que ter uma vinheta aí, né? Ó, a minha primeira vez em um estúdio já foi de cara mudando o roteiro inteiro. Foi uma das cenas que eu mais me preparei com meu amigo, meu parceiro de cena, Aldanúzio, que é um ator internacional, já fez diversas novelas. Você gravava em Parnaíba? Isso foi tudo gravado em Parnaíba. Então tinha estúdio lá, eles montaram? Tudo. Tinha uma grande equipe, a gente gravava no Castelo de Thor, eles fechavam ruas, enfim. Da Fazenda, que inclusive saiu em várias revistas mostrando detalhes sobre a Fazenda. E uma das cenas que eu mais estava ansiosa, porque era uma das minhas cenas mais longas, com cenas mais interessantes, que eu não posso dar muito spoiler sobre, mas era naquela mesma sala onde mostrou a foto, com toda a família. Eu me preparei muito para aquela cena, e aí quando a gente chegou, eu mais o Aldanúzio, que foi um dos atores que eu mais tive... Sabe quando você se identifica com uma pessoa, a sua vibe cola? Uhum. O Alexandre simplesmente chegou pra gente, a gente não conseguiu os quadros, vamos mudar... A cena era sobre quadros. Vamos mudar tudo. E aí ele simplesmente passou umas informações de um novo texto. A gente captou muito rápido. E eu fiquei surpresa por mim mesmo, porque... Sabe aquele friozinho na barriga de primeira vez dentro de um estúdio, com uma imensidão de câmeras lhe arrodeando, uma grande produção de trás das câmeras, um pequeno e leve nervosismo. E aí, simplesmente mudou por completo toda a cena. Ele passou um novo texto e naquela mesma pegada que ele passou, a gente já tinha que decorar, a gente ter na cabeça. E aí, quando a gente saiu de lá, eu fiquei surpresa comigo mesma, muito orgulhosa comigo mesma. O Aldanúzio saiu de lá de dentro batendo palmas, porque ele já é um ator renomado e quem conduziu a cena foi eu. Então, eu acho que vocês vão amar, principalmente essa cena. Dali surgiu algum convite já para ir embora? Então... Ainda não, mas temos uns projetinhos pra frente que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Deixa eu te falar, uma pergunta que eu acho que muita gente vai se questionar, principalmente pais, porque assim, que a gente se preocupa muito com os filhos que acabam entrando, seja no mundo da televisão, seja no mundo do cinema. Com 16 anos, você sofreu algum tipo de assédio? Seja ele moral, seja... Então, não, graças a Deus, mas eu acredito... Isso é um fato, na verdade, que acontece muito nesse meio artístico, tanto pra quem trabalha... no mesmo ramo que eu, mas também para quem tá no ramo do futebol, dança, música. O assédio é algo que não dá, a gente não dá para evitar. Uhum. Mas graças a Deus não, e se Deus quiser não. Mas já é bem... Já tá na minha cabeça. Como se sair, como passear por isso. Já entendo plenamente sobre isso. Onde é que você se imagina daqui 5 anos? Bom, daqui a 5 anos eu me imagino formada em jornalismo. E eu acho que eu comentei com você, não sei se a gente já tinha começado o programa, mas eu pretendo fazer jornalismo no Rio de Janeiro. Então eu me vejo daqui 5 anos lá. No Rio? No Rio de Janeiro. E aí, você vai ser atriz ou apresentadora? Então, eu acho que... Tá dividida, hein? Não, eu tenho que perguntar, porque daqui a 5 anos eu vou pegar o vídeo e... Então... O meu sonho de formação, quando obviamente... você estourar mesmo assim mais ainda, volta aqui depois, tá? Pra bater um papo com a gente. Com certeza, volto sim. A minha formação de sonho que eu pretendo seguir pra minha vida é jornalismo. Que é a área que eu quero trabalhar e que eu não mudo isso por nada. Só se papai do céu chegar pra mim, Delaney, segue outra coisa? Aí eu sigo, mas de mim eu quero jornalismo. Agora, a carreira de modelo, de atriz... Eu pretendo continuar porque também é um sonho, sabe? É um sonho que a gente vem construindo já há um tempo. Se for para dar certo, dará. Se não, sou muito orgulhosa de tudo que construí, de tudo que vivi e que aprendi e que fiz também. Cara, que bacana esse bate-papo, porque que maravilha, hein? O que deixa aqui muito é uma mensagem muito forte de fortalecimento familiar, sabe? Não é uma cabeça de pais dedicados à família, que embora as dificuldades financeiras, eles sempre priorizaram a educação e os sonhos dos filhos. Exatamente. E ter esse retorno muito forte, ver seu pai acompanhando aqui, sua mãe quando foi. Eu acho que todo bom pai, toda boa mãe
E todo menino ou menina que queira crescer devia assistir isso aqui. Porque, de certa forma, é uma aula didática de como valorizar os sonhos dos nossos filhos e acreditar na gente também, como pai, como educador. Não é, Kilson? Exatamente. Mais uma pergunta. Você fica quanto tempo com o celular durante o dia? Eita, isso é um probleminha, né, pai? Você ainda consegue segurar Dominá-la? a rédea? Rédea que eu falo? Não, pelo amor de Deus, internet. Mas eu digo de controlar um pouco sobre isso. Não vamos cancelar o podcast do Ian. Pelo amor de Deus. Rédea, quando eu falo, meu pai falava muito sobre isso. Olha, cavalo brabo, rédea curta. Não é assim? Com certeza. Você quer falar? Pode falar. Deixa que ela fala, né? Meu pai é mais tímido, A Sua comunicação... mãe deve ser mais... eu puxei plenamente pra ela em relação a isso. Minha mãe gosta de falar, gosta de público, de comunicar com as pessoas. Mesmo com a tua idade, você, assim, com 16 anos, mas com a desenvoltura que você tem, você respeita tudo que seus pais falam? Com certeza. Às vezes, quando eu acho que adolescente, acho que todo mundo tem essa de... Quando não escuta, depois a gente, tipo, meio que quebra a cara, porque realmente os pais têm razão em tudo que fala. Às vezes eu sou um pouco mais firme com as minhas decisões, mas nunca passa dos limites, não. Mas você chega a discutir com eles igual, eu quero isso, tem que ser assim. Então, eu sei exatamente até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar. Mas bate o pé, assim? Às vezes eu costumo discutir um pouquinho com meu pai, ele sabe disso, mas é pro bem. É pro bem tanto que ele quer pra mim, como que eu também quero pra mim, também pra não passar dos limites. Quem é mais chorão, teu pai ou tua mãe? Ai, minha mãe, com certeza. Ai, o pai não, velho. Que bom. Segura. Cara, que podcast maravilhoso. Acho que a gente aprendeu muito juntos aqui, assim, né? De bater papo. E, sem sombra de dúvida, você tem um talento muito grande pra TV, viu? Obrigada, muito obrigada. Ela tem resposta pra tudo, que o senhor não vai mais falar nada, cara. Obrigado, se inscreve no Obrigado, viu? Muito Seja sempre bem-vinda aí. Obrigado, parabéns, pai. Valeu, paizão, valeu, paizão. Vem muito dos pais, super né? Beijo. E espero que vocês consumam muito esse podcast, que vale muito a pena, tá bom? Agradecendo o carinho da sua audiência, seja na TV, ou no YouTube, ou no TikTok, ou no Kawaii, ou nos nossos canais digitais de áudio. A gente espera, claro, por você, para levar esse conteúdo maravilhoso. Aproveita, se você não deu um like até agora. Aproveita aqui agora. Como é o like, Kilson? Joinha, né? Like, ativa o sininho. Eu 40 anos. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Ativa o sininho. Ativa. Compartilha com os melhores amigos. E também com os melhores inimigos. Que o hater sempre é um negócio. Cara, teve um hater que falou uma coisa no início, agora mudou, né, cara? Não é um hater, é um conselheiro. Foi verdade, né? Obrigado pelo carinho. Até a próxima. Maratonei. E ao cast.